Com o registro do primeiro caso do vírus da Covid-19, no dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil começaria a enfrentar uma nova doença que seria declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março desse mesmo ano. Tendo tomado conhecimento do seu surgimento na China e de seu espalhamento por outros países do mundo, o Parlamento brasileiro havia se antecipado e aprovado a Lei 13.979 para definir o que se entenderia por isolamento, quarentena e outras medidas de contenção da disseminação do vírus. Além disso, o Decreto 10.282 regulamentou essa lei, definindo os serviços públicos e as atividades essenciais. Em março desse ano, atendendo a um pedido do PDT que questionava a edição da medida provisória 926, o ministro Marco Aurélio decidiu, na ação direta de inconstitucionalidade 6341, que estados, DF e municípios também poderiam criar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito, considerando que o que estava contido na MP não afastaria a competência concorrente em termos de saúde dos estados e municípios. A competência comum é de ordem material e trata das execuções em parceria pelos entes da federação. Já a competência concorrente é de ordem legislativa quanto à titularidade dos entes da federação e de sua capacidade de produção normativa de forma não cumulativa. O partido argumentou que a redistribuição dos poderes de polícia sanitária introduzida na MP interferiu no regime de cooperação entre os entes federativos e não havia sido observada a vedação do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, que justamente veda a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Em 15 de abril, essa decisão foi confirmada pelo plenário do STF por unanimidade, reiterando que as medidas adotadas pelo governo federal não afastavam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas. A maioria dos ministros aderiu à tese do ministro Edson Fachin sobre a necessidade de o artigo 3º da Lei 13.979 ser interpretado de acordo com a Constituição, deixando claro que a União pode legislar sobre o tema, mas o exercício dessa competência deve resguardar a autonomia dos demais entes. No seu entendimento, o chefe do Executivo definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos ou privados sem a observância da autonomia dos entes locais afrontaria o princípio da separação dos poderes. No plenário, Marco Aurélio reafirmou seu entendimento sobre a competência comum de acordo com o artigo 23, inciso 2º da Carta Magna, que dispõe ser competência comum de todos os entes federativos cuidar da saúde e assistência pública, da garantia, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E convenhamos, não há dúvida de que a saúde é direito fundamental e dever do Estado, conforme está esculpido no artigo 196 e seguintes da seção que trata da Seguridade Social dentro da última Carta Brasileira. O presidente, por sua vez, deu diversas declarações contrárias ao entendimento do Supremo. No dia 19 de junho de 2020, publicou no seu Twitter o seguinte texto, abre aspas, o STF determinou que as ações diretas em relação ao Covid-19 são de responsabilidade de estados e municípios. Mesmo assim, o governo não tem medido esforços no auxílio dos brasileiros desde o início. Fecha aspas. Ele foi rebatido pela ministra Carmen Lúcia, que explicou ao portal UOL. O que o Supremo disse é que a responsabilidade é dos 3 níveis e não é hierarquia, porque na federação não há hierarquia, para estabelecer condições necessárias de acordo com o que os cientistas e médicos estão dizendo que é necessário, junto com governadores, junto com prefeitos, o que foi reforçado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. E, às vezes, o que serve para a União não serve para municípios. A União Federal continua com a sua responsabilidade, declarou. Em dezembro, quando o Supremo decidia sobre a obrigatoriedade da vacina da Covid-19, o ministro Edson Fachin aproveitou para ressaltar a decisão do STF criticada por Bolsonaro. Não se diga que o Supremo definiu que apenas os estados poderiam agir para enfrentar a emergência sanitária. A obrigação é de todos os entes públicos. Nenhuma autoridade, nenhum servidor público
poderá se isentar. A Constituição não autoriza o poder público a cruzar os braços. O relatório da ONG Human Rights Watch, publicado em 13 de janeiro de 2021, afirma que o presidente teria agido deliberadamente para tentar sabotar o combate ao novo coronavírus e não só minimizou os efeitos da pandemia, como espalhou informações equivocadas sobre ela. Ele teria tentado impedir os governos estaduais de imporem medidas de distanciamento social, restringir a publicação de dados sobre a Covid, demitir ministro da Saúde por defender recomendações da OMS e ainda defender medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da doença. Em entrevista a um programa da rádio Jovem Pan, no dia 15 de janeiro de 2021, o presidente afirmou que gostaria de estar participando mais ativamente do enfrentamento à pandemia, apesar do STF. Na TV Bandeirantes, no mesmo dia, o presidente ainda completou, abre aspas, pelo STF, eu tinha que estar na praia agora, tomando uma cerveja. O Supremo falou isso para mim. O erro meu agora foi não atender ao STF e estar interferindo, ajudando quem está morrendo em Manaus. Fecha aspas. A Secretaria de Comunicação Social do STF esclareceu em nota, no dia 17 do mesmo mês, que não era verdadeira a afirmação de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia. Foi esclarecido que, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população no combate à pandemia. Em síntese, Jair Bolsonaro mente descaradamente.